11 de fevereiro. Liberte os reféns espirituais. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Milhares de pessoas neste mundo hoje são mantidas reféns em suas mentes pelo diabo. Elas estão encarceradas, trancafiadas e engaioladas em suas mentes e em suas emoções, mantidas como escravas, prisioneiras ou detentas que estão presas e vivem à mercê do seu conquistador. Não sou capaz sequer de começar a contar as pessoas que conheci ao longo dos anos que se encaixam nessa descrição. Embora pertençam a Jesus e legalmente tenham todo o direito à liberdade, elas permanecem em cativeiro espiritual, pelo menos em alguma medida, em certas áreas da vida. Quer elas tenham persistido em um pecado específico ou tenham deixado de fazer alguma coisa que deveriam ter feito, como ler a palavra, orar ou permanecer em comunhão com os outros santos, suas mentes foram abertas o suficiente para Satanás fazer uma incursão e levar essa parte delas cativa. Como você pode ver, a mente é a área primordial na qual Satanás procura atacar. Ele sabe que se tiver êxito em plantar uma fortaleza de engano em alguma área da mente de alguém, a partir dessa posição, ele poderá então começar a controlar e manipular. A Bíblia chama esse tipo de engano na mente de fortaleza. Veja 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Trata-se de uma fortaleza porque quando uma mentira é plantada na mente de alguém, ela é muito difícil de ser removida. Mas 1 João capítulo 3, versículo 8, diz que Jesus veio ao mundo para destruir as obras do diabo. Quero que você observe particularmente a palavra destruir nesse versículo. Ela foi extraída da palavra grega luo, que se refere ao ato de desamarrar ou soltar alguma coisa. Ela era usada na literatura grega clássica para se referir a pessoas sendo libertas, soltas ou livres de dificuldades, fardos ou necessidades. No Novo Testamento, a palavra luo era usada para retratar o desamarrar das correias de um sapato ou de uma sandália. Em Marcos capítulo 1, versículo 7. O desamarrar de um filhote de burro, em Mateus capítulo 21, versículo 2. A soltura, o desatar e a remoção das mortalhas de Lázaro, em João capítulo 11, versículo 44. E a retirada das cadeias que prendiam de Paulo, em Atos capítulo 22, versículo 30. Mas a palavra grega luo também significa quebrar ou destruir, como em Apocalipse capítulo 5, versículo 2, em que se relata que Jesus é digno de abrir, soltar ou quebrar os selos mencionados neste livro. Um dos exemplos mais claros da palavra luo está em Lucas capítulo 3, versículo 16, quando João Batista diz: Mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. A palavra luo é traduzida aqui por desatar. É a imagem de alguém que se inclina para soltar as correias apertadas de uma sandália. Então, ele começa a desamarrar essas correias do sapato até que finalmente ele fica tão solto que escorrega facilmente do pé. Agora, leiamos 1 João, capítulo 3, versículo 8, o versículo no qual estamos focados hoje. Aqui, a Bíblia usa a palavra luo quando diz: Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Isso nos diz que quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele veio para desatar e soltar os poderes de Satanás que estavam sobre nós, que nos prendiam. Seu objetivo foi nos desembaraçar do controle de Satanás, soltar-nos das algemas demoníacas que nos mantinham cativos.
desatar as cadeias que Satanás usava para nos manter sob o seu domínio, e quebrar e destruir todas as correntes que Satanás havia usado para nos manter reféns. Pelo fato de a palavra lua ser usada em 1 João, capítulo 3, versículo 8, esse versículo poderia ser interpretado do seguinte modo: com este propósito, o Filho de Deus se manifestou, para que ele pudesse desamarrar as pessoas de todas as obras do diabo, desatando o domínio de Satanás sobre elas, até que as obras do diabo na vida das pessoas sejam totalmente destruídas e seus reféns sejam libertos. Por causa da sua morte e ressurreição, a obra redentora de Jesus destruiu o poder do inimigo e nossa liberdade foi totalmente comprada. Como você pode ver, libertar as pessoas do poder de Satanás sempre foi a preocupação primordial de Jesus. 1 João, capítulo 3, versículo 8, declara que esse foi o propósito para o qual o Filho de Deus se manifestou nesta terra. Uma vez que essa é a sua preocupação, também deve ser a nossa. Muitas pessoas neste mundo hoje estão encarceradas, trancafiadas e engaioladas em suas mentes e suas emoções. Elas são mantidas como escravas ou prisioneiras, vivendo à mercê do seu conquistador. Assim, é hora de você aprender a reconhecer as estratégias do diabo na mente e na vida das outras pessoas. Jesus veio para libertar as pessoas e Deus quer usar você para levar o poder libertador de Deus a elas, a fim de que as obras do diabo possam ser destruídas em sua vida. A mente pode ser o campo de batalha preferido do diabo, mas você pode garantir que ele perca cada combate. Simplesmente decida-se hoje a ser um vaso disposto que Deus pode usar para libertar reféns espirituais da opressão demoníaca. Minha oração para hoje. Senhor, por favor, ajuda-me a ser consciente das pessoas que encontro e que estão cativas pelo diabo em suas mentes. Sei que tu queres me usar para tocá-las e para trazer a elas a liberdade que só pode ser encontrada em ti. Lamento pelas vezes que fico tão ocupado que deixo de reconhecer as oportunidades de falar sobre o teu nome e de compartilhar o teu amor com as pessoas que estão perdidas e cativas. Ajuda-me a me tornar continuamente atento para as pessoas pelas quais tu morreste e a sair do meu caminho para dizer a elas as boas novas que as libertarão e as tornarão livres. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que estou alerta às pessoas que me cercam, que são mantidas reféns em suas mentes. Vejo as lutas delas, reconheço seus medos e uso cada oportunidade disponível para dizer palavras de liberdade e libertação sobre suas vidas. Recebi tanto do Senhor, agora é minha responsabilidade compartilhar essa mesma liberdade com outros que entraram na minha vida. Sei que é isso que Deus está pedindo de mim e escolho começar a obedecer a esse mandato hoje. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Você consegue pensar em pessoas que conhece ou conheceu que vivem como reféns espirituais? 2. O Espírito Santo já lhe disse para ministrar a alguma dessas pessoas? Como você reagiu às instruções dele e qual foi o resultado? 3. Por que não fazer uma lista das pessoas que você conhece que precisam ser libertas do cativo de Satanás e depois pedir ao Espírito Santo para lhe mostrar como levar a libertação a elas?